Olá, boa tarde. Hoje, então, a gente vai estudar os transtornos bipolares, né? Essa categoria diagnóstica bastante prevalente também, né? Que antigamente integrava os transtornos do humor e que na quinta versão do DSM foi separada, né? Ganhando uma seção específica, né? Por a sua complexidade, por questões também de prevalência, é interessante a gente conhecê-las. Vamos lá. Transtornos bipolares. Bom, para a gente poder falar um pouco sobre bipolaridade, gente, é interessante a gente conhecer um pouco sobre o conceito de temperamento, né? Os pesquisadores que estudam a bipolaridade, dentre eles tem um aqui gaúcho, né, que é o professor da PUC, Diogo Lara, psiquiatra, pesquisa bastante essa questão da bipolaridade. Ele fala um pouco sobre as questões mais biológicas, que seriam essas predeterminações, né? O temperamento, então, ele é um conceito, né, uma função afetiva, né, tem essa característica afetiva mais ligada a biológico, né, a um aspecto biológico. Então está ligado então às sensações e motivações básicas que são automáticas. Então o temperamento é como se fosse um perfil emocional, né, que ele é geneticamente herdado, ou seja, determinado e regulado biologicamente. A gente consegue perceber o temperamento desde o nascimento, né? Então isso vai formar algum estilo afetivo. Tem pessoas que são naturalmente calmas, tem pessoas que são não, naturalmente irritáveis, tem pessoas que são naturalmente ansiosas, tem pessoas que são naturalmente deprimidas, né? Então, são perfis de temperamento. Então, isso já sugere um pouco, né, o caráter biológico do transtorno, dos transtornos bipolares, né? Então, a gente pode perguntar, às vezes, na maternidade, né, para enfermeiras ou para profissionais de saúde, eles já conseguem perceber aqueles bebês, aqueles recém-nascidos que têm esse perfil mais choroso, mais tranquilo, mais ansioso, né? Já tem uma coisa aí que, né, recém-nasceu, então já teria aí uma carga biológica. E o que é o transtorno de humor bipolar? O que é a bipolaridade, pessoal? Então a gente está falando aqui de um transtorno, né, complexo que vai, né, ter um conjunto de sinais e sintomas que já a gente vai explorar, mas que correspondem episódios depressivos, episódios maníacos ou episódios hipomaníacos ou episódios mistos, mesclam mania e hipomania. E ainda pode existir uma ciclagem rápida, que é uma mudança do humor rápida, uma mudança do humor em ciclos. Tá? Então são essas condições que resumem uma pessoa que sofre de transtorno bipolar ou de bipolaridade, como a gente fala. Então, o transtorno de humor bipolar ele é um problema de saúde pública, né, que causa um grande impacto social, né, custos elevados para os governos, né, em termos de saúde mesmo pública, né, para os pacientes e para os familiares. São pacientes que precisam de medicação contínua, em alguns casos precisam de internação, acabam se afastando do trabalho, né, por conta disso, desses episódios. É um transtorno crônico, então isso acontece, né, de forma recorrente. Causa problemas familiares, problemas também de custos, problemas econômicos para as famílias. Muitos pacientes com esse transtorno apresentam comportamentos de gastos excessivos, né, comprometimento de renda. Então é mais uma questão aqui, né, atravessa na bipolaridade. A questão da perda da produtividade, muitos pacientes acabam perdendo o trabalho por conta dessa condição, né? Então,
não por atestados ou afastamento, mas por faltas, por interrupções, por surtos, por condutas às vezes impróprias, inadequadas, quando num episódio maníaco ou num episódio mais depressivo, né? Acabam tendo prejuízo social também no desenvolvimento social, às vezes acaba tendo rupturas de relações, de amizades, né, por ter um temperamento considerado instável, né? E desenlace familiar, separações também estão presentes nesses pacientes, tá? Então, assim, uma dificuldade de manter vínculos afetivos também é uma característica, porque muitos dos sintomas da bipolaridade, né, estressam as relações afetivas, né? Então, seja questão de que envolva gastos excessivos, desenfreados, seja questões de hipersexualidade, de, de, de traição, né, de infidelidade, tudo isso às vezes vai estar presente num paciente com transtorno de humor bipolar. Então nós estamos falando de um transtorno bem complexo, tá, pessoal? Então o DSM-5 ele caracteriza não, a bipolaridade em dois tipos, bipolar tipo 1 e tipo 2, mas ainda, né, entra o transtorno ciclotímico e a bipolaridade sem outra especificação. Tá? Então aqui a gente tem, né, as principais categorias da bipolaridade. Então o conceito de bipolaridade está associado à alteração de episódios depressivos, episódios maníacos ou hipomaníacos ou ainda episódios mistos, que tem uma combinação de sintomas maníacos e depressivos. A ciclotimia ou transtorno ciclotímico envolve um período de flutuação crônica de sintomas de hipomania e depressivo durante um intervalo de 2 anos. Tá? Então, assim, esses pacientes eles ficam sempre sintomáticos. No período de 2 anos, eles têm, né, ou hipomania ou depressão. Quando não está deprimido, está em hipomania. É um transtorno que não é tão prevalente quanto os outros transtornos bipolares, tá? E acomete homens e mulheres e costuma aparecer no início da adolescência. Aí, tá? Às vezes esse transtorno ele é configurado como um pré-mórbido de um transtorno bipolar clássico, assim, ou um bipolar tipo 1 ou um bipolar tipo 2, tá? Mas em outros casos não, é um transtorno que se perpetua, né? E para 50% até 50% das pessoas que têm diagnóstico de ciclotimia acaba tendo esse padrão, esse transtorno por um período mais prolongado da vida. Né? Então, a principal característica é isso, essa flutuação de sintomas de hipomania e de depressão, né? Pelo menos no intervalo de 2 anos. Tá? Então, isso aqui já nos sugere, né, que a bipolaridade não tem esse comportamento, tá, pessoal? Então, é interessante pensar assim, que quando a gente fala em bipolaridade, pelo menos para o senso comum, as pessoas acham que um dia está triste, outro dia está feliz, um dia está eufórico, mas não é assim que funciona. Tá? A bipolaridade é um transtorno do humor, então há um episódio, né, que é um período de tempo em que a pessoa apresenta os sintomas de mania ou hipomania e um período de tempo em que ela apresenta a depressão. Não é essa variação curta, em intervalos curtos. Isso é outra coisa. Não é bipolaridade. Então essa é a ciclotimia. Né? Não é um transtorno que a gente vai explorar mais, por ele ser menos prevalente, né, e que a gente tem que se concentrar mesmo na bipolaridade. Bom, para que a gente pense num diagnóstico de bipolaridade, 100% dos pacientes com transtorno bipolar apresentarão episódios depressivos, tá? 100%. Ok? 100% dos pacientes vão apresentar episódios depressivos. Então, a gente precisa entender o que é um episódio depressivo.
Então, se a gente já estudou a depressão, se vocês já assistiram aula sobre a depressão, vocês vão entender que claramente o que é. Um episódio depressivo é a depressão. O paciente tem depressão, né, com todos os sintomas de humor deprimido, né, então aquele conjunto de sintomas, o humor deprimido, que pode ser anedonia, tristeza ou irritabilidade, né, perda de interesse ou prazer, alterações no apetite, que vai levar a alterações do peso para mais ou para menos, dependendo, né, de cada pessoa, alterações nas funções neurovegetativas, como por exemplo insônia, hipersonia, né, sonolência excessiva, retardo psicomotor, é uma lentificação ou o contrário, uma agitação psicomotora também pode estar presente, estado de estafa, fadiga, perda de energia, né? Sentimentos de culpa, de menos-valia, de se sentir inferiorizado, responsável por todas as coisas, né? Dificuldade de atenção, incapacidade de se concentrar ou de produzir, né, como antes conseguia, e pensamentos sobre morte e ideação suicida. Então, um quadro clássico ali da depressão, tá, pessoal? Isso tudo presente em 2 semanas. Tá? Então, é importante que a gente saiba que esse paciente ele vai apresentar sintomas depressivos, não são só sintomas depressivos, é um episódio depressivo, né, completo. Tem que ter 5 desses sintomas, tal como ocorre na depressão, e não pode ter, né, comorbidamente um diagnóstico de um transtorno psicótico, ok? Como a gente viu também lá no estudo da depressão. Bom, episódio misto. Aqui tem um conceito novo, então, né? O episódio misto refere-se a um período, né, de tempo, e aí 1 semana pelo menos, tá? Durante o qual o paciente apresenta preenchimento para os critérios de episódio maníaco e episódio depressivo maior. Ou seja, então tem que apresentar todos esses sintomas, todos não, mas 5 sintomas pelo menos daqueles listados, né, no slide anterior para a depressão e mais um episódio maníaco. Tá? Então isso ao longo de 1 semana. Então vocês percebam que é um paciente que tem depressão e mania combinado. Veja bem, pessoal. É uma pessoa que, do ponto de vista emocional, é uma pessoa que está bastante desregulada emocionalmente, porque ela vai ter tristezas profundas, né? Todos os sentimentos depressivos e uma euforia também, né? Tudo isso no intervalo de pelo menos 1 semana. Essa perturbação vai causar prejuízo no funcionamento social, ocupacional da pessoa, né? Ou ainda, em alguns casos, pode exigir hospitalização, pode ser tão severa que necessita a hospitalização, tá? Ou ainda pode apresentar aspectos psicóticos. Apresentando aspectos psicóticos ou exigindo hospitalização, né, a gente pode considerar, inclusive, se esse episódio for curto, né? Não precisa ter 1 semana, por isso que diz no mínimo 1 semana. Tá? E, evidentemente, que esses sintomas eles não podem ser, né, devido a uso de substâncias, abuso de drogas, né, alguma medicação que interfira, né, no psiquismo, que interfira no humor da pessoa. Tá? Bom, e aí eis a questão, né? Bipolar tipo 1 ou tipo 2? O que é o bipolar tipo 1? O que é o bipolar tipo 2? Né? Por que tem essa separação aí? Então, existem inclusive autores da psicologia, né, que estudam a psicopatologia, especificamente os transtornos de humor, e um deles é o chamado Akiskal. Né? Ele, inclusive, coloca mais subcategorias de bipolaridade. Tem o tipo 2, tipo 3, tipo 4, né, dependendo da característica dos sintomas. O DSM, ele separa em 2 tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. E essa classificação, ela tem mais a ver com a gravidade dos sintomas. Tá? Então, a saber,
Bipolar tipo 1 tem uma maior gravidade dos sintomas. Tá? Então, os sintomas eles são mais desadaptativos, causam mais sofrimento, né? Mais prejuízo para o indivíduo. E o tipo 2, menos. Tá? Então, essa é a classificação que o DSM acaba adotando e é a classificação oficial. Bom, então, bipolar tipo 1 tem que ter, pelo menos, um episódio maníaco ou misto. Ou seja, um episódio de mania ou um episódio misto. Atenção, para ter o diagnóstico de bipolar tipo 1, basta um episódio de mania ou um episódio misto. Tá? Não falei em episódio depressivo. Perceberam? Por quê? Porque não precisa ter um episódio depressivo. Tá, Leandro, mas bipolar não é depressão e mania? Sim, mas para o diagnóstico a gente não precisa ter um episódio depressivo. Tá? Se o paciente tiver um episódio maníaco, já é suficiente, porque pressupõe-se que ele vá ter o que ele já teve, um episódio depressivo. E é assim porque é assim. Tá? O paciente ele tem mais episódios depressivos do que episódios maníacos, de um modo geral. Então, não precisa. No bipolar tipo 2, então, é um ou mais episódios depressivos e um ou mais episódios hipomaníacos. Esse é o bipolar tipo 2. E nunca ter tido episódio maníaco ou misto. Então, se tiver episódio misto, é bipolar tipo 1. Se tiver hipomania, bipolar tipo 2. No bipolar tipo 2, há a necessidade de ter um episódio depressivo, mas um episódio depressivo e um episódio hipomaníaco. Por que isso é interessante para a gente pensar, pessoal? Então, eu já dei uma pista lá na aula de depressão. A bipolaridade, ela passa a ser, né, um diagnóstico principal do humor. Primeiro, quando a gente está diante de um paciente mesmo deprimido, a gente primeiro procura ver se esse paciente tem sintomas bipolares, para depois fazer ou desenvolver um raciocínio clínico em cima de um diagnóstico de depressão. A depressão ela deveria ser entendida como um diagnóstico de exclusão, por uma questão de prevalência, né? Porque muitas vezes os pacientes bipolares eles passam maior parte do tempo deprimidos e não tendo episódios. Ele pode ter tido um episódio há 5 anos atrás e não ter tido outro, e estar deprimido. Então eu tenho que ter esse olhar, né? Porque a conduta depois vai ser outra, né? O entendimento, o curso da doença é outro. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Voltamos aqui para o slide. Então, bipolar tipo 2, como eu falei antes, trata-se então de um transtorno, né, um pouco menos grave do que o bipolar tipo 1, e para isso um episódio depressivo, ou seja, um quadro de depressão, e um episódio, mais um episódio hipomaníaco. Tá? Então vamos ver o que é a mania, para depois a gente ver o que é a hipomania. Então, o que é a mania? Tá? O critério A. É um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente de atividade dirigida a objetivos ou da energia com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, o episódio maníaco ele é definido por esse humor expansivo, irritável ou elevado, que persiste. Não é uma coisa assim, tipo, aconteceu algo na minha vida que me deixou eu feliz, né? Eu tô radiante. Não. Isso se mantém por mais de 1 semana e eu começo a mudar o meu comportamento, me dirigindo a determinadas atividades ou objetivos que antes eu não investia parte do meu tempo. Tá? Então, isso tem que acontecer durante pelo menos 1 semana, quase todos os dias. E mais,
a presença de 3 critérios, que são, né, dentre esses que eu vou listar agora: autoestima inflada ou grandiosidade, ou seja, eu me senti bem superior em comparação aos demais, né? Então eu posso me sentir a pessoa mais inteligente, né, do mundo, né, ou do meu trabalho, ou da minha turma, né, ou ser super capaz, né, ser mais capaz do que as pessoas ao meu redor, né? Então uma autoestima inflada ou irresistível, né? Se a pessoa mais sedutora, né, mais irresistível que tem, isso é uma autoestima inflada. Necessidade de sono diminuída, então dormir é para os fracos, né? Bobagem, dormir, então perde o sono, né? Fica, né, mais de um dia sem dormir, claro, trabalhando, né, em prol desses objetivos. Eu coloco aspas no trabalhando porque muitas vezes as pessoas não estão num curso produtivo de ação. Mais loquaz que o habitual, então fala bastante, né, tem necessidade, pressão por falar. Começa a apresentar aqui alterações cognitivas, como fuga de ideias, né, uma maior distração, porque está com um pensamento bastante acelerado, a velocidade de processamento, então pula de um assunto para o outro, de uma ideia para outra, sem conectar muito, pode ter um discurso um pouco desorganizado, né, e aí pode ter um funcionamento, como a gente viu lá, de um transtorno psicótico, né, ou seja, sintomas psicóticos num quadro de mania, né. Distração, distratibilidade, não consegue se concentrar, sem a crítica, tá, pessoal? Porque eu tô com autoestima inflada, humor elevado, aumento da atividade dirigida a objetivos, então agora eu vou construir um foguete, ou agora eu vou abrir um negócio que é inovador e tal, né? Sem nunca ter parado para pensar sobre isso e tal, né? E aí a gente tem que olhar com cautela aí, né? E obviamente sem julgamento, né? Mas de observar exatamente se esse paciente realmente ele está com, com um pensamento centrado, né? Ou está fundamentado, ou ele não está correndo riscos, né? Ou se expondo demasiadamente quando ele propõe isso, né? Porque muitas vezes essa atividade, né? Então pensou num negócio e tal, então já sai pegando empréstimo, já sai... E aí isso acaba, né, comprometendo financeiramente e socialmente. Envolvimento em atividades prazerosas, né, com um alto potencial para consequências dolorosas, aí tem um pouco de exposição, pode se envolver em brigas, direção perigosa, né, em compras, né, pode não ter condições e adquirir coisas fora do orçamento e do padrão, e por aí vai. Critério C, a perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional ou para necessitar hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas. Então pode ser tão forte isso que pode necessitar proteção desse paciente, né? Esse paciente pode correr risco. Muitos pacientes bipolares têm uma conduta mais agressiva, auto e hetero agressiva, né, aos outros ou a si mesmo, ou pode ainda apresentar características psicóticas, tá? Então, muitas vezes pacientes com um transtorno bipolar tipo 1 pode ter, né, um pensamento um pouco mais persecutório, pode ter um delírio de perseguição, né, de funcionamento um pouco paranoide, né, de achar que as pessoas estão contra. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento. Critério E, os sintomas não se devem aos efeitos diretos de uma substância, né, medicamento ou de uma condição médica geral, né? Então, como todos os critérios, tem que ter esse cuidado. Então, aqui a gente está falando de uma elevação do humor, né, de uma euforia, durante o período de pelo menos uma semana, em que o paciente rompe com a realidade. Ele começa a se ver de uma maneira distorcida, né, começa a se sentir super capaz, começa a ter prejuízos sociais, prejuízos ocupacionais, pode ter agressividade, né? Pode se colocar em risco, né? Vai ter uma taquilalia, uma loquacidade, tudo isso, diminuição de sono, tudo isso acontecendo num período de uma semana, que não é padrão desse paciente. Então há uma mudança aqui, né?
o humor se eleva. Características do transtorno, então bem importante aqui, pessoal, de 30% a 50% dos pacientes com transtorno bipolar tipo 1 apresentam sintomas psicóticos, tá? E esses sintomas eles duram em torno de 2 semanas. Principalmente aí a gente tem delírios, né? Como principais sintomas seriam delírios, né? Delírios persecutórios ou delírios erotomaníacos, né? De achar que está, né, sendo as pessoas estão interessadas sexualmente ou afetivamente neles ou admirando eles. Em torno de 40% dos pacientes recebem inicialmente o diagnóstico de depressão unipolar. Então, aqui entra algo que eu falei, que é bem importante, né? Então, há muito erro de diagnóstico desses pacientes, né? Muitos pacientes com bipolaridade se descobre a bipolaridade quando na administração da medicação. O paciente recebe o diagnóstico de depressão, se medica com antidepressivo, e o antidepressivo faz o quê? Eleva o humor, e a pessoa tem uma chamada virada maníaca. Tá? Então, quando tratados com antidepressivos, esses pacientes experimentam sintomas maníacos, que seria, né, sintomas que seriam uma iatrogenia, né, uma má conduta terapêutica. Tá? E em torno de 3/4, 75%, não aderem adequadamente ao tratamento farmacológico. E aqui a gente tem um outro problema que é muito característico da bipolaridade. Tá? São pacientes que precisam de uma medicação que estabiliza o humor, que regula o humor. Essas medicações, e as pesquisas dizem, né, a ciência diz que deve ser tomada por longo período, para a vida toda, na maioria das vezes. Tá? E são medicações que têm alguns efeitos colaterais que não são adequados, né? Retenção de líquido, sobrepeso, às vezes alteração de libido, uma série de coisas que são desagradáveis e que muitas vezes fazem com que o paciente queira abandonar o uso da medicação. Ao abandonar o uso da medicação, esses pacientes têm um risco aumentado para ter um outro episódio maníaco e aí se desorganizar de novo, ter problemas, né? Então é muito complicado. Tá? E tem uma outra questão ainda com relação a isso, que algumas dessas medicações que são boas na regulação do humor, elas também têm um grau de toxicidade elevada quando administradas de maneira equivocada. Então tem que ter um monitoramento, tem que ter um acompanhamento médico próximo para ter efetividade terapêutica na medicação. Né? O lítio é uma delas, que é uma medicação que tem que ser acompanhada. Né? O paciente pode até correr risco de vida se tomar superdosagem da medicação, então tem que acompanhar de perto isso. Muitas vezes o trabalho da psicoterapia é esse, ajudar também na adesão terapêutica. Bom, na bipolaridade tipo 2, percebam, a gente vai ter então a característica principal, além de um episódio depressivo, a hipomania. Tá? Então a hipomania, o que é? Um período distinto de humor anormal ou persistentemente elevado, expansivo, irritável, e um aumento anormal persistente da atividade ou energia com duração mínima de 4 dias consecutivos e presente na maior parte do dia. Pessoal, eu vou continuar. Os critérios são os mesmos, iguais. O que há de diferença? Intensidade. São 4 dias aqui, o prejuízo não é severo, não precisa de hospitalização, o paciente não se coloca em risco, tá? Mas ele tem essa elevação do humor e tem problemas por conta disso. Bipolar tipo 1, a mania tem risco, o paciente pode psicotizar e vai precisar de internação ou, né, de cuidados bem próximos. Bipolar tipo 2 não tem risco, não vai precisar de internação e os sintomas são atenuados. Vamos voltar. Então, humor irritável por 4 dias e os critérios são, como eu falei, os mesmos. Autoestima inflada, grandiosidade, mas sem a ruptura com a realidade. Né? Eu posso me sentir mais
capaz, né, mais bonito e tal, mas não vou achar que tem filas na minha casa, né, para as pessoas ficarem comigo e tal, né, que todo mundo está me mandando sinais, né, de que me admiram, isso não vai ter, tá? Necessidade de sono diminuída, mais loquaz que o habitual, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo, né? Então, isso também é um exemplo de fuga de ideias, distração, né? Prejuízos atencionais. Evidente, também há aqui um aumento, né, na velocidade de processamento e, portanto, os pacientes ficam mais distraídos. Aumento da atividade dirigida a objetivos. Então, de repente, o paciente se interessa em aprender russo, né? Sei lá, um outro idioma, assim, mas que não faz o menor sentido dentro da história dele, ou agora eu resolvi que eu vou fazer, né, uma trilha não sei para onde. Então, algumas coisas assim que fogem de um padrão, que não é planejado, tá? Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Então, pode ser aqui envolvimento com compras, né? Ou comportamento sexual de risco, né? Ou investimentos financeiros insensatos. Então, alguns pacientes que, por exemplo, foram numa loja que estava em promoção e compraram um monte de roupa igual, assim, porque ia revender aquilo, né? Só que não, assim, não era não era pensado, não era estruturado, né? E aí acabaram, né, se prejudicando por isso, com bijuteria também, pacientes que fazem isso, assim, tipo, bah, não é uma pessoa que trabalha com venda, não é uma pessoa que tem esse hábito, mas, eu achei bonito e tal, e vai lá e no impulso e puf, né? E gasta para além do que poderia, né? Na questão sexual também, às vezes a autoestima fica elevada, há uma elevação do libido por causa da hipomania e a pessoa começa a ter um comportamento que não é o seu padrão, né? E quando passa esse período há um sentimento muito grande de culpa, né, de mal-estar por conta disso, né? Porque deu em cima do médico, deu em cima do terapeuta, deu em cima do professor, deu em cima de todo mundo, né? Que a pessoa não teria esse padrão, uma pessoa que se preserva, que não. Então, isso é uma questão assim que a gente observa durante esses episódios. Então, critério C, o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento e não uma característica do indivíduo. Então, quando o indivíduo está assintomático, né, então não está no momento de episódio, o padrão de comportamento é muito diferente do que ele tem. A perturbação do humor e alteração no funcionamento são observáveis pelos outros, então as pessoas não vão dizer que, não, fulano sempre foi assim. Não, não. Durante aquele período específico, há essa mudança. E o episódio não é suficientemente severo para causar prejuízo acentuado, e aqui tem essa palavra, tá? Acentuado, no funcionamento social, ocupacional, ou para exigir hospitalização, nem existem aspectos psicóticos. Então, esse critério ele é bem importante para diferenciar do transtorno bipolar tipo 1, que tem episódio de hipomania. E os sintomas não se devem aos efeitos de uma substância ou de uma condição médica geral. Então, aqui a gente tem um quadro de sintomas muito parecidos com o episódio de mania, mas a intensidade ela é menor. Não exige hospitalização e não tem funcionamento psicótico. Bem importante ter essa clareza. E aqui, pessoal, esse gráfico é interessante para a gente ver como se comporta, né, os transtornos ao longo do tempo, né? Então ali a gente tem no canto superior, né, esquerdo, né, a depressão unipolar, né? Então ali que a gente tem os episódios, né, os vales, né? Ali a linha do humor normal, e aí tem vales ali de episódios depressivos, alguns mais acentuados, né, e outros menos. Então a gente tem essa variação do humor que ela pode acontecer, mas quando ela ultrapassa ali a normalidade, a gente considera, né, a depressão. Vamos baixar então para o bipolar tipo 2, né? Então olha, os episódios depressivos, né, eles são mais duradouros do que os episódios hipomaníacos, tá? Então ele chega a ter ali uma elevação do humor, mas não chega a ser uma mania. Né? Então ele quase chega numa mania. E são mais curtos, olha só. Né? Eles são mais pontiagudos. Enquanto que na depressão eles são mais largos. Tá?
Tá? Então, ou seja, maior tempo o indivíduo fica num episódio depressivo ou fica com sintomas depressivos e menor tempo maníacos, hipomaníacos, desculpe. No bipolar tipo 1, né, ali, ó, ele tem no gráfico de cima, né, o paciente tem ali 3 episódios de mania, né, um de hipomania ali, quase hipomania, e os episódios depressivos, né, 2 episódios ali depressivos, que dá pra gente perceber. E numa mania unipolar, né, uma condição um pouco mais rara, mas que existe também, o paciente não chega a deprimir tanto, tem alguns sintomas só depressivos, mas os sintomas de mania eles ultrapassam ali. Né? Então, esses pacientes realmente são pacientes que têm mais risco e que vão ter sintomas mais psicóticos. Tá? Então, são alguns exemplos assim, de como que ao longo da vida se comporta a bipolaridade. Curso e prevalência, então bipolar tipo 1, ocorrência na vida, né, até 1,6% em ambos os sexos. Homens costumam ter mais sintomas de mania e mulheres mais sintomas depressivos, tá? E as mulheres costumam ter mais ciclagem rápida, ou seja, mudança de mania para depressão, né, que é uma especificação assim do transtorno. Nem todo mundo tem essa especificação, não é tão comum, mas é mais comum em mulheres do que em homens. Em média, aparece por volta dos 20 anos, tá? E entre 60% e 70% dos episódios maníacos ocorrem antes ou depois de um episódio depressivo. Então, é raro não ter episódios depressivos, né, na bipolaridade tipo 1. No bipolar tipo 2, um pouco menos frequente do que o 1, tá? Mais prevalente em mulheres. E aqui, de novo, a mesma lógica, os homens costumam ter mais hipomania e as mulheres mais depressão e as mulheres também mais ciclagem rápida. Tá? 60% a 70% dos episódios ocorrem antes ou depois de um episódio depressivo. Então, geralmente, depois de um episódio depressivo, a gente tem que estar atento, né, do que pode vir, então, um episódio maníaco ou hipomaníaco. Tá? E aqui a gente vai ver que o intervalo entre episódios diminui com a idade. Né? Diminui o intervalo de tempo. E tem menos estudos do que o bipolar tipo 1. Aqui a recorrência dos episódios, tá? O número de episódios. Então, com o passar do tempo, né, vai diminuindo a duração dos ciclos. Né? Aqui a gente está vendo a linha aqui, né? Aqui, caindo, né? Isso. Uhum. Questões da hereditariedade, então a prevalência do transtorno bipolar, né, ao longo da vida entre familiares é maior do que não familiares, então de 8 a 19 vezes chega a ser, então especialmente familiares, né, em primeiro grau, então tem maiores chances de desenvolver transtornos de humor, bipolar e também depressão. Né. Não há um gene específico, ela é poligênica, né, tem muitos genes envolvidos, mas não é um transtorno genético, tá pessoal? De novo, a combinação de fatores. Né? Então, parece existir uma vulnerabilidade genética, mas não uma predisposição genética. Etiologia multifatorial, então os fatores hereditários, talvez uma hipótese bioquímica que vai explicar um pouco, né, a suscetibilidade, mas ainda também não muito claro, né, qual seria, né, um desequilíbrio de dopamina, um desequilíbrio de serotonina, né? Não se tem isso muito claro. Fatores traumáticos e vulnerabilidades psicológicas, né? Cognitivas para lidar com situações de vida. Né? Mas multifatorial como todos os transtornos mentais. Comorbidades psiquiátricas, pessoal, bem importante a gente saber. Alta comorbidade com dependência ou abuso de substância, tá? Álcool, cocaína e maconha, principalmente. Né? 50% chega a fazer uso de substância, chega a ter problemas relacionados à substância. Né? Então, às vezes, os episódios eles ficam potencializados por conta do uso da substância.
né? A questão também que a gente combina com os pacientes que fazem uso de medicações que evitem, né, consumir substâncias psicoativas. Muitos pacientes têm transtornos de ansiedade, né? Então ainda apresentam pânico, uma fobia social, toque, uma ansiedade generalizada, o TAG. E alguns apresentam ainda transtorno de personalidade, né? Então é um transtorno que acaba tendo muitas comorbidades psiquiátricas, o que vai tornar ainda mais desafiador o tratamento, né? Porque vai ser bem complicado da gente tratar, considerando que tem outros transtornos associados que contribuem para a manutenção dos prejuízos na vida do paciente. Diagnóstico diferencial, então, fazer uma diferenciação entre bipolar e unipolar é fundamental, né? Fazer uma diferenciação entre unipolar no caso de uma depressão, né? Uma depressão ter um único polo, né? Ou a bipolaridade, ou a mania ser o único sintoma que o paciente apresenta, né? Acho que é importante. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Porque às vezes algumas alterações de humor, né, são típicas do TDAH, tá? Só que no TDAH o paciente vai apresentar isso desde a infância, com prejuízos acadêmicos, com outros sintomas, né? Não só durante episódios. Então na bipolaridade há um episódio. Esquizofrenia e transtornos psicóticos, né? Não pode ter comorbidade com esquizofrenia. Se tiver sintomas psicóticos, preencher o critério A da esquizofrenia, não é bipolaridade. Dependência química e abuso de substância, né? E transtornos de personalidade, especialmente transtorno borderline, né? Que é caracterizado por uma instabilidade afetiva. Esse gráfico é super interessante para a gente entender que os pacientes bipolares, eles são sintomáticos 50% do tempo da vida deles. Então isso é muito sério, né? Trata-se de um transtorno bem importante, né? E bastante sério. Imagina que metade da vida as pessoas estão deprimidas, especialmente, né? Ou com algum episódio de mania, ou lidando com, né, um episódio de mania que acabou de ter. Então é muito difícil isso para esses pacientes, né, suportar. Então no bipolar tipo 2 ali, né, em laranja, a gente vê que 50% do tempo eles estão com episódios, estão deprimidos, né, 46% assintomático. E os episódios hipomaníacos, 1% ou 2% da vida. É muito pouco em comparação com a depressão. Por isso que muitas vezes a gente erra, se equivoca no diagnóstico e pensa que é depressão, né? Não pensa numa bipolaridade, porque a maior parte do tempo eles estão deprimidos. E geralmente é o que motiva eles a busca de tratamento. No bipolar tipo 1 ali, né, a gente tem a maior parte do tempo eles estão assintomáticos, né? Estão ali com 53% em verde assintomáticos e em azul 32% do tempo deprimido. Então, só 9% do tempo maníacos. Né? Então, isso serve para a gente pensar a importância da depressão. A importância da depressão no transtorno de humor bipolar. Né? O problema da depressão, como eu estou chamando aqui. Então, no bipolar tipo 1, né? Então, 53% do tempo assintomáticos e 47% sintomáticos. Né? Sendo que desses 47% sintomáticos, 67% são com sintomas depressivos. Né? E só 20% um episódio maníaco. Então, a gente tem que estar muito atento a essa depressão. Que depressão é essa? É uma depressão clássica ou é uma depressão de um quadro bipolar? E o bipolar tipo 2, né, vai estar 54% do tempo sintomático, né, e 94% deprimido. Desses sintomas, quase sempre vai ser depressão. Então, muita atenção para a depressão, pessoal. Então, é uma doença crônica, o transtorno bipolar, predominantemente depressiva. Os sintomas depressivos são até 3 vezes mais prevalentes do que a mania. Então, muita atenção para a depressão. Então, identificar a depressão, né, do transtorno, a depressão bipolar, no bipolar tipo 1, demora em média 10%,
10 anos para identificar a depressão. E no transtorno bipolar tipo 2, em média, 13%. Porque, claro, o paciente não tem episódio de hipomaníaco ou maníaco e às vezes isso não é observado. Né? E geralmente consultam em torno de 4 profissionais até chegar ao diagnóstico. E recebem até 3 diagnósticos errados, até acertar. Dificultadores no diagnóstico de transtorno bipolar, inexistência de instrumentos confiáveis, né? Então isso é um problema para todos os transtornos mentais, né? A entrevista clínica é que a gente deve se basear. Diagnosticado como depressão unipolar, então os equívocos, né, diagnósticos. Alguns profissionais tendem a diagnosticar como transtorno de déficit de atenção em crianças, daí deixam passar uma bipolaridade na infância, né, ou na adolescência, né. Isso ocorre por um chamado viés de representatividade. A gente vê uma criança com esses sintomas, a gente tende a pensar, não, é TDAH porque é mais frequente em criança. E aí subdiagnostica a bipolaridade. A mania pode ser confundida com irritabilidade ou agressão. Né? Sintomas psicóticos podem ser confundidos com esquizofrenia. Né? E aí receber o diagnóstico de um transtorno psicótico ou de esquizofrenia. E a falta de motivação do paciente para procurar tratamento faz com que atrase também o diagnóstico, né? E que cronifique a doença. Ainda, né? Tudo isso problemas, né? Prejuízo no insight durante os episódios de humor. Às vezes o paciente não tem clareza do que ele fez, o quanto ele se desorganizou, o quanto aquilo trouxe prejuízo para ele. Às vezes também a gente conta com uma inexperiência do psicólogo, né, do clínico, no rastreio dos episódios de mania e hipomania, subestima esses episódios. Falha dos terapeutas em desenvolver uma aliança segura nesse período de avaliação também ocorre, o paciente abandona o tratamento. E falha dos terapeutas na obtenção da história pessoal e familiar do paciente. Como vocês percebam, né, a nossa responsabilidade durante esse processo de avaliação, de anamnese, de escuta desse paciente, né, o quão desafiador é para nós, né, pode ser para nós, né, tratar com esse fenômeno, né. E os fatores que influenciam o prognóstico: tentativa de suicídio, né, algo para a gente atentar se o paciente tem um histórico ou não tem, risco de suicídio. Presença de um transtorno de personalidade, isso vai prejudicar o prognóstico também. Que qualidade é o suporte familiar e social desse paciente? Tem uma família estruturada, tem uma rede que funciona, pode contar, porque a gente precisa engajar a família no tratamento, tá? Desde o início é importante. Tem uso de substância, né? Isso também é um problema. Histórico de episódios severos anteriores, também é um sinal de alerta. Com risco, com exposição. Se for transtorno bipolar tipo 1, né? Ficar atento que é mais severo. Que idade iniciaram os sintomas e que idade iniciou o tratamento. Tudo isso vai pesar, né, na qualidade do prognóstico. Ok, gente? Essa foi a aula então de bipolaridade. Espero que tenham aproveitado, né? E até a próxima.